nosso planeta, salvem o nosso país, salvem a nossa Amazônia, o nosso verde está por um trigo. Aleluia. Som, oi. Glória, glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus. Aleluia. Convido você que abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 3. Aleluia. Evangelho de João, capítulo número 3. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Aleluia. Evangelho de João, capítulo número 3, versículo de número 16. Aleluia. Bendito seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Nesta noite em que nós estamos para adorar o nome do Senhor Jesus. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Aleluia. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou diz misericórdia. Amém? Ô glória. Diz assim a palavra do Senhor Jesus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que creia nele não seja condenado ou que não venha perecer, mas que tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse ou condenasse, pode ser também na sua Bíblia, o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado ou condenado, conforme seja a sua Bíblia. O que não crê já está julgado ou condenado também, pode ser a versão da sua Bíblia. Porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amarem mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram má. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não ser erguida as suas obras. Quem pratica a verdade, aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque é feita em Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos falar com Deus em oração. Diácono Teoleno falando com Deus em oração, orando pela igreja e por nós todos. Aleluia. Bendito é o nome de Jesus. Salve a igreja com a paz do Senhor, irmãos. Vamos orar, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade que Ele nos está dando. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, aqui mais uma vez estamos na Tua casa, te agradecendo, meu Pai, por essa oportunidade que Tu nos deste de estar aqui, meu Pai. Que Tu venha, meu Pai, nos dar um culto maravilhoso hoje, que Tu venha nos abençoar nessa noite, abençoa os que não vieram também, meu Pai. Isto é que nós te pedimos, meu Pai, que Tu venha, meu Pai, dar um culto maravilhoso, cheio de graça, cheio de bênção. Abençoa o Teu ministério, em nome de Jesus, meu Pai. Abençoa o nosso pastor, a nossa pastora, meu Pai. Abençoa os demais que fazem parte da congregação, meu Pai. Isto é que nós te pedimos, meu Pai, em nome de Jesus, e já te agradeço. Amém, Jesus. Glória a Deus, amém? Vamos louvar a Deus com os louvores congregacionais. Convidar a irmã Camila e a irmã Gabriela para entoar os 3 louvores. Só tem um microfone hoje, viu? Acho que eu vou pegar o outro lá da rádio para ir para cá. Aleluia. O outro deu problema e não consegui ficar outro microfone ainda, irmão, viu? Aleluia. Mas dá para louvar. Aleluia.
Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus prometeu com certeza chuvas de graças mandar. Ele nos dá fortaleza e chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor, mandando chuvas constantes, chuva do Consolador. Cristo nos tem concedido o Santo Consolador, de plena paz nos enchido para um reinado de amor. Chuvas de graças, chuvas pedimos ao Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Dai-nos, Senhor, a clemente, teu grande gozo e poder, fonte de amor permanente. Aleluia. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, mandando chuvas constantes, chuvas do Consolador. Faz-nos teus servos piedosos, dai-nos juventude e valor, dá-nos teus dons preciosos Precioso. do Santo Preceptor. Chuvas de graça, chuvas pedimos ao Senhor, manda-nos chuvas constantes, chuvas do Consolador. Meu Jesus, tu és bom, tu és tudo pra mim. Fostes morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, ó Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois tu és rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche o meu coração de ternura e paz, honra eterna e glória te dou. Teu nome é
Glória a Deus, aleluia. 322. São as santas escrituras que nos contam de Jesus, o qual vive das alturas, fez brilhar nas trevas luz, para nos dar a vir na vida. Até a morte se humilhou, tendo já vencido a lida, Deus o Pai o exaltou. Nunca mais vai ser ouvido outro conto de amor que converta o perdido e o rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão, que transforma o homem velho numa nova criação. Sobre a cruz foi derramado o seu sangue remidor, uma lança transpassada foi ao lado do Senhor. Suas mãos e pés pregaram como escravos sobre a cruz. Tudo isso me contaram da bondade de Jesus. Nunca mais vai ser ouvido outro canto de amor que converta o perdido e o rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Quero continuar ouvindo a história do Senhor. Salvação estou surgindo deste conto de amor. Do juízo fui liberada, condenação da dor. Pela Bíblia estou bem certo que Jesus é o Salvador. Mas vai ser ouvido outro canto de amor que converta os perdidos e o rebelde pecador, como o santo evangelho que nos fala de perdão e transforma o homem velho numa nova criação. Amém. Agradecemos a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Vamos ouvir o coral de senhora louvando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Deus. O conjunto Vida Nova com Cristo está da igreja com a paz do Senhor. O hino 304 da harpa cristã. Aleluia. Desprezando toda dor, eu vou a cantar. E o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas transpassaram-me, padeci grande dor, mas Jesus vem à luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a
Amém, irmãos? O irmão Alexandre louvando nessa noite um louvor. Enquanto o irmão Alexandre louva, nós vamos recolher dízimo e oferta da casa do Senhor Jesus. O irmão Wellington passa recolhendo. Salve a Maria, pode ser amém? Aleluia. Aleluia. Sete 24, tá prestando. Adorai o Rei do Universo, terra e céu, cantai ao seu louvor. Todo ser no grande mar submerso, louve ao dominador. Todos juntos nos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Adorai os anjos poderosos, vós que sua glória contemplar. Vós filhos já vitoriosos, graças rendei mais. Todos juntos nos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos nos louvemos, rege o dominador. Sol e lua, coros estrelares, sua majestade anunciai. Hostes grandes, centos e milhares, o seu poder mostrar. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Vento, chuvas, raios, vós dizei, ó serras elevadas, quão grande é o meu Senhor. Todos juntos louvemos, grande Salvador e Redentor. Todos louvemos, rege o dominador. Altos cedros, gramas verdejantes, esta sim
verdes, todos ser gigantes, grato a Deus louvar. Todos louvemos, Régio dominador. Irei louvar só até aqui, irmão, porque eu não tô aguentando mais não. O violão tá sem a correia e quando o senhor pega, fica deslizando. E aqui eu quero agradecer a minha rica oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia, Deus. Vamos orar por o dízimo e oferta da casa do Senhor nesta noite. Aleluia, Deus. Siga a mão para cá. Aleluia, Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor. Aqui, meu Pai, eu que apresento o dízimo e a oferta da tua casa, meu Pai. Pedindo que tu venha, meu Pai, abençoar, meu Pai, que aqui tudo é para a tua obra, tudo é para o mantimento da tua obra, meu Pai. Abençoa cada um que abençoaram, meu Pai. Abençoa também os que não abençoaram, meu Pai. Que eles venham, meu Pai, abençoar outra vez mais e mais, em nome de Jesus. É que eu te peço e te agradeço. Amém, Jesus. Amém, irmãos? Quem pode dar glória a Deus? Aleluia. Meus amados irmãos, nesta noite nós iremos a palavra. Matar a saudade que nós estava, né? Mas eu digo para vocês que eu estou com sede ainda daquela campanha de oração. Ainda ontem, parece que a gente ontem tinha que voltar à oração novamente. Eu digo para vocês que eu senti renovo, senti ânimo e vi o agir de Deus, né, irmão? Que é muito importante. Traz um para cá, bota aqui também, ó. Aleluia. Se tiver mais canto, vamos para cá, bota aqui, ó. Aleluia. E ainda tivemos bastante resultado da oração, irmão. Oração, a qual tivemos reconciliação, e uma das reconciliações que tornou exemplo, surpresa para muitas pessoas que não acreditavam mais. Talvez você já viu até alguém falar assim, ó, não adianta mais não, pastor, não precisa nem orar mais não. Mas aí é onde Deus traz a surpresa, né, irmão? Deus traz a surpresa. Nós estamos ao vivo, eu vou falar ao vivo que vai servir por demais que estão aqui. Já vem contando 1, 2, 3 e 4 vezes ou mais. Já cobra uma colocação. Dia de culto terça-feira. Pastor, ainda estou no trabalho. Não vai dar para mim hoje não. Pastor, eu vou mandar o Xande que leva violão. Abraão solteiro, levita da casa de Deus. Ele está se tornando escravo do trabalho, irmão. Um funcionário que tem horário de entrar e de sair. Quem está entendendo? Alguém está entendendo, irmão? Hein? Está se tornando escravo do trabalho ou não está, irmão? Tá. Daqui a pouco vai dizer assim, não dá para eu hoje não. Não dá para eu hoje também não, porque estou trabalhando muito. Daqui a pouco está morto no trabalho, esquecendo de Deus. E certo para quem está aqui também, irmão. Nós temos que trabalhar com decência e ordem. Nós temos hora para entrar e para sair na empresa. E se você passar do horário, esse é hora extra. Está recebendo? E dia do culto, irmão. Não é para fazer hora extra, não. É para vir adorar a Deus. Eu fiz muito isso quando me precisava de mim. Eu disse, não, dia do culto, eu fiz. E se fosse empregado, eu faria. No dia do culto, eu tenho o culto. Alguns chefes diziam assim para mim assim, a igreja não dá de comer tu não, irmão. O pastor não te sustenta não. Eu digo, é verdade, sustenta mesmo não. Eu não estou indo para o culto porque o pastor me sustenta não. Estou indo para o culto porque eu adoro a Deus e eu quero aprender mais da palavra de Deus. A Bíblia diz, não nos tornei preso ou escravo do trabalho. A Bíblia diz isso para nós.
Eu estou falando aqui para vocês, que vai ser para os que estão aqui. E quando se ele assistir a live, depois eu vou mandar uma mensagem para ele no zap dele, dizendo para ele. Porque quando pensar que não, irmão, daqui a pouco o trabalho lhe domina. Aí você, em vez de dominar o trabalho, ele vai dominar. E patrão, não tem saco que enche não, irmão. Patrão, quanto mais você bota, é que nem areia de cemitério. Pode ter certeza que é. Eu já trabalhei empregado. E principalmente aqueles que quer, venha, e não chega o basta. Irmãos, eu já fui chefe de turma, de peão. E todavia, até mesmo antes de eu ser crente, eu não conhecia a palavra. E eu sei que nós temos que honrar nossos patrões, nossos senhores. A Bíblia ensina isso, gente. Mas o patrão também tem que dar o direito do funcionário. É o feriado, é direito do funcionário. É o horário normal, chegou no horário de entrar, tem horário de sair. Todavia, uma vez necessitando, tudo bem. Mas eu venho anotando ali, ó. Pastor hoje, não, pastor, daqui a pouco está uma rotina. Daqui a pouco esquece o culto. Hoje eu estou me preparando para ter uma prova. Parece que é segunda-feira para fazer uma prova. Eu tinha umas matérias minhas do meu estudo atrasadas. Eu tive que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Essa semana já é a terceira, quarta vez. E hoje eu tive que assistir 4 aulas minhas. Que eu estou no livro estudando, mas tenho que rever as aulas e assistir. Tem áudio, vídeo e o livro. E todas elas muito importantes. E 2 de hoje que eu assisti, parece que é um retrato de muita gente da nossa igreja. O pastor não me conhece, o professor. Eu não conheço o professor, ele não sabe nem da minha igreja. Mas o Espírito Santo sabe, que está entendendo? O Espírito Santo conhece. Eu vendo aquela aula, me lembrando que é o retrato de muita gente do nosso povo. Porque nós devemos ser determinados. E não frágil, nem fraco, nem desanimado. Nós estamos caminhando para ir para um céu que a Bíblia diz que lá não tem choro. Lá não tem tristeza. Lá não tem dor. Lá não tem desemprego. Lá você não vai sentir dor de dente por nada. Está entendendo? Então eu devo ter motivação de estar alegre, sim ou não? Nada. O professor de hoje, só hoje eu assisti, foi 4 aulas. Ainda estudei 3, foi 4 páginas do livro ainda. Aleluia. E 3 lá. Não substitua a obra de Deus por nada. Não substitua o reino de Deus por nada. Professor de teologia, dizendo. Ele não é pastor de igreja não, irmão. Porque se fosse pastor de igreja, ele dizia assim, não, irmão, se você não vier, vai fazer falta o dízimo, as ofertas. É assim ou não é? Hein? Vai ficar faltando alguém na cadeira. Não, ele é professor de teologia, está dando aula. Para quem é aluno, para quem quer aprender a pregar, a estudar a palavra de Deus. Né? O que importa para ele é o aluno. Mas o importante para ele não é o aluno, é a palavra de Deus. Porque se ele tiver a palavra de Deus e ele não passar, ele não vai ganhar nenhum fruto diante de Deus. E interessante, quando está ao vivo, irmão, tem 800 e tantos alunos, 2.000 e tantos alunos assistindo, fazendo a aula conosco. Não é só 2, 3 pessoas, não. Olha só, irmão. E eu estou no meio, a primeira aula que eu tive, tinha, não sei se era 1.800 ou era 2.800, não lembro bem. Eu estava sendo um daqueles que estava no meio. Ontem, quando eu entrei, estava em 260 e pouco. Eu não olhei no final o que ficou. Aleluia. Então preste atenção. Seja você também um daqueles que queira. Eu digo sempre, vocês já ouviram falar. Eu sei que eu não vou ganhar o mundo inteiro para Jesus, até porque muitos já ganharam já um bocado do mundo. Das almas para Jesus. Mas eu quero ser um daqueles grandes ganhadores de alma. E a gente ganha alma, não é aqui dentro. Aqui a gente é instruído para ganhar alma, que não entendendo? A gente ganha alma é lá na casa do vizinho, no colégio, na praça, no viaduto, dentro do ônibus, na rua, na faculdade, onde tem alguém que não é de Deus. E o texto que nós lemos hoje aqui, eu tenho certeza que a mente de alguns vai se abrir, a mente de vocês, porque existe uma cultura, existe uma ideia que todo mundo é de Deus. Todo mundo é de Deus. E um culto que não deveria faltar nenhum crente.
Um culto que não deveria faltar nenhum crente. É no dia que vem o cantor Leonildo Mota e banda. É no dia que vem o pastor Ricardo Júnior. No dia que vem o pastor Paulo Silva. No dia que vem os pregadores que passam por aqui, o Kendi, né? O pregador Kendi. Esses dias não é para faltar ninguém, né, irmão? Porque se faltar, vai fazer vergonha o pastor, o pregador veio, o cantor veio, os irmãos não estão. Não é para faltar ninguém. É invocado, né, irmãos? Que esses dias os irmãos vendem até o almoço, a janta, para comprar uma roupa, para poder estar de roupa bonita, sapato novo, no culto, porque vê um cantor e vê um pregador. Mas no culto de ensinamento, que é para faltar, aí não falta ninguém. Não é assim, irmãos? Hein? Ou é para ser o contrário, gente? É para ser contrário. Porque, na verdade, quando vê um pregador de fora, quando vê um cantor, a gente se reanima as emoções, o ego. Não é a fortaleza espiritual, não. Porque se fosse fortaleza espiritual, você no outro dia estava no culto, assim, é para a porta, pastor, eu quero entrar, pastor. Ainda não abriu ainda não, pastor. Quem está entendendo? Alguém está entendendo? Se fosse fortaleza espiritual, no outro dia estava, pastor, onde é o culto hoje, pastor? Ligava, que nem o irmão, o irmão que cuspiu todo mundo lá, Bastião do Passarinho. Pastor, onde é o culto hoje, pastor? Que hora o culto começa? Eu não vi direito ontem, eu quero ir para o culto. Não, é lá no Triângulo. É, pastor, deixa uma vaga para mim, pastor. E não é. Que um bocado que vem na festa, apesar que um bocado congrega nas congregações, mas até no outro dia, às vezes, passa até 15 dias para vir um culto de novo. Parece que assim, não, eu comi muito hoje, essa comida, eu vou usar aquela palavra de Elia, dá para caminhar 40 dias. Aleluia. Só que ali caminhou 40 dias, irmão, foi para a obra, não foi para ficar descansando, não. Ele caminhou 40 dias voltando para o lugar dele, que ele tinha saído, quem está entendendo? De onde ele tinha se levantado e deixado a obra de Deus. E Deus disse, Elia, o que tu faz aqui? Levanta e volta. Ô, meu irmão, Deus não vai fazer isso com você mais, sabe por quê? A era dos anjos já passou. Hoje é a era dos pregadores. E os anjos quiseram pregar nessa data também. A Bíblia diz assim, ó, os anjos celestes quiseram pregar o evangelho de Cristo, mas Deus não deixou. Porque os anjos sabiam que para os tempos de hoje seria pior do que do tempo anterior. E os anjos não tiravam brincadeira. Os anjos não levavam a coisa... Não, eles eram sérios. Ou se convertia ou morria. Ou era crente de verdade ou morria. Tanto é, se você entende, na saída dos profetas, que alguns defendem que ele tem profeta, eu acredito que sim, mas do tempo profético, para chegar ao tempo apostólico, há um decorrer de tempo. Ali de 33 anos, porque até João Batista foi a era dos profetas, até o João Batista. Alguns dizem que não tem mais profeta, mas João Batista diz de nascido de mulher e de homem, não há outro maior que João Batista, e os profetas terminaram em João Batista. Essa colocação está dizendo a respeito dos profetas que profetizavam a vinda de Jesus. João Batista profetizou, Jesus veio. Então ninguém mais profetizou, que não precisava mais profetizar mais. Quem entendeu? Alguém entendeu? Mas ainda tem profeta hoje, mas deixa eu ir para cá. Nesse decorrer, teve um período da saída do encerramento profético, dos profetas da antiguidade, e entra o tempo apostólico. Bem pertinho do tempo apostólico, Deus ainda está ali agindo quase como do princípio da lei, da anterior à lei, no princípio do cristianismo, da lei. Quando Anania e Safira, eles entram na casa, ou no local onde estava Pedro. E Pedro, sabendo pelo Espírito de Deus, não tinha nenhum anjo perto de Pedro, nem do lado, como a Bíblia diz que tem um anjo acampando para dar livramento, não precisava ter livramento de Pedro, porque Pedro estava ali num momento pacífico. Quando Anania entra, e Pedro pergunta para Anania, por quanto vendesse a propriedade? Ele diz, portanto, o Espírito Santo fala assim para Pedro, diga para ele que ele está mentindo. E Pedro fala para ele, por que tu deixaste que o diabo, Satanás, enchesse o teu coração? Tu mentindo, não está mentindo aos homens. Então, tinha mais alguém com Pedro ali. Mas tu está mentindo ao Espírito Santo. Por que tu está mentindo se tu tinha o poder na mão de guardar o que é teu?
Porque enquanto estivesse na mão de Anania, não era da igreja. Era de quem? De Anania. Então ele podia fazer o que ele quisesse, menos mentir. E por ele dizer assim, apóstolo, eu não vou entregar, eu deixei lá em casa guardado, vou estar no outro banco, vou comprar outra fazenda, eu vou trocar, vou vender, vou ser negociador. Ele estava fazendo tudo, embora fugindo um pouquinho da prática que era praticado na igreja, mas ele não estava dando lugar para o diabo, está entendendo? Pedro falou assim, como deixasse o diabo encher o teu coração, presta atenção, crente, está cheio de crente aí com o diabo no coração, gente. Cheio de crente que era para estar cheio do Espírito Santo, cheio de Deus, cheio da glória de Deus, está cheio do diabo no coração, com engano, com soberba, com arrogância, com briga, com discórdia, com contento. Menino, você bota um vídeo falando do amor de Deus, ninguém comenta, ninguém, agora bota um vídeo de política, menino chora, parece um chão de abeia. E vai olhar, a maioria é os crentes. Os crentes, e tem a coisa, se for do Lula no Ceará, irmão, o pastor apanha. Se for do Lula, se você botar um vídeo lá, subir domingo na Topic, para o Triângulo, quando eu subi na Topic, quando eu olhei assim, lotado, eu falei pro outro, ainda acaba, irmão? Eu disse, cabe, irmão, vê que você em pé, mas cabe. Todo domingo eu vou nessa Topic. E quando eu entrei, irmão, estava assim de gente. Na primeira cadeira, uma senhora de idade. Menino, parece um chucai batendo. E quando eu subi, eu vi que ela se azogou-se. Eu vi que ela se alterou-se quando eu subi. Aí eu disse, eu já sei. É porque ela está fazendo com o cabelo na mão, todo arrumado, paletosado, pastor, né? Eu já estava um bocado disso que eu vou naquela Topic, desde quando comecei. E quando eu olho para trás, há muita gente falando, aí tem uns 4 lá. Não, só voto no Bolsonaro quem é doente. Quem não é doente não vota não, tá papai. E eu fiquei olhando. Deus, eu comecei a orar, Senhor, se falarem comigo, eu vou ter que responder, não sei como. Mas eu vou para aquele texto sagrado que diz, diante dos incrédulos, diante dos ímpios, fecha a tua boca. Quem já leu esse passo na Bíblia? Quem já leu? Diante dos ímpios, diante dos incrédulos, fecha a tua boca. Não adianta tu contender, discutir com quem não tem o Espírito de Deus, de quem está puxado pelo diabo. Tu vai se endiabrar também. Ali eu me mantive calado. Eu levantei os olhos, olhei em cima dos homens, ele olhava para mim, era 4. Isso que eu estava falando. Na terceira vez que eu olhei, eles se calaram. Eles se calaram. O Espírito de Deus falou na minha vida. E a mulher ficou zoando. O homem motorista pegou, aumentou o som do carro bem alto, o som. Aí o trocador ficava olhando para mim, ele sabe, me conhece, eu já vou sempre com eles, e achava graça. E eu fiquei só em silêncio e orando, eu vendo o quanto aquelas pessoas perdem na vida deles. Quem foi eleito, irmão, nunca vai nem se lembrar deles. Está entendendo, irmão? Quem foi eleito nunca não vai nem se lembrar deles. E eles brigando por eles no meio do mundo. Mas a gente estivesse brigando por Jesus, irmão. Aleluia. Pregando a palavra de Deus, né, irmão? Aleluia. Então, o Anania caiu por terra. Agora, por que ele caiu, irmão? Por que ele caiu, irmãos? Porque o homem de Deus determinou, dizendo a palavra de um homem de Deus. Se ele é realmente um homem de Deus, essa palavra tem poder. Porque estás mentindo ao Espírito Santo de Deus, cairá, morrerá e não viverá. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Morrerá. E o homem morreu ou não morreu? Aconteceu também assim com a esposa dele. Irmãos, cuidado. Tem tanta gente, irmão, aí que vai morrer daqui um dia. Não é ninguém matando, viu os aviões, não. Que eu lembro na vigília que eu estava orando aqui, eu vi o céu coberto de avião. E uma voz dizia assim, ó, Moraes, Moraes, no meu ouvido. Eu fiquei caçando quem é Moraes. Depois descobri que Moraes é o ministro que está fazendo aí. Tem a coisa, está botando para arrebentar. Não sabe depois que vai ser com ele, viu, irmão? Está entendendo? Moraes. E tudo já pode acontecer para uma guerra, né? E vocês que estão orando, ore mais. Porque a guerra acontecerá, que o Bolsonaro ganhe, que o Lula ganhe, que ele perda, que todos dois perdam. Vai acontecer guerra. E só vai ficar vivo. Quem, irmãos? Quem, irmãos? Os que não morrer. Os que não morrer. É verdade, irmão. Vai lá na Ucrânia, né? Lá todo mundo orou, mas morreu tanto crente orando. Morreu tanto crente chorando. Né, irmão? Mas vamos para frente. Quem está com a Bíblia? O diácono chegou agora, João 3,
João 3,16. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer essa palavra para nós. Que aqui nesse altar onde eu estou pregando, eu ouvi uma pessoa, não só uma vez, e vi algumas vezes, dizendo, caiu pastor Amilco, o presbítero Roque queria falar com a senhora, viu? Sim, eu acho que ele, não sei se ele falou já? Falou, presbítero? Não, né? Deu certo não, pode falar logo aí, pode falar. Aleluia. Quem é que pode dar ordem maior? O pastor, o presbítero e a pastora? O presbítero, né? Pronto. Eita, Jesus. Então, esse texto sagrado, irmão, ele precisa ser mais esclarecido. João 3,16. Hein? Isso. Eu vou falar aqui. Um irmão, eu ouvi ele falar 1, 2, 3 vezes, dizendo: Jesus está vindo buscar os perdidos. Jesus está vindo buscar os perdidos. Me mostra na Bíblia onde é que está esse texto. Me mostra na Bíblia onde está esse texto. Jesus está vindo buscar os perdidos. Não tem dizendo na Bíblia, irmão. Está dizendo que ele veio buscar os... Não, ele veio salvar. Ele veio para salvar os perdidos. Agora tem um porém. Salvar os perdidos, todos nós, todo mundo estava perdido. Todo estava perdido. Isenção de quem seja. Não tem isenção de ninguém. Todo estava perdido. Agora, o porém, ainda continua alguém perdido ou não, gente? Continua alguém perdido ou não? E como continua, meu irmão? Todo estava perdido. Você vai achar na Bíblia dizendo assim, ó. E todo estava destituído da glória de Deus. Todo estava destituído da glória de Deus. Através da vinda de Jesus, nós fomos salvos. Nós quem? Nós quem que fomos salvos? Nós quem que fomos salvos, Diácono Givane? Irmão Berguinho, a irmã Carlinho, aí, Deus abençoe, bem-vindos. Irmão Degivan, o senhor respondeu não? Hein? Nós convertidos, nós quem, presbítero Roque? Hein? Nós os perdidos, nós quem, Diácono Lélio? Hein? Nós que aceitamos a Jesus. Os que crerem, a Bíblia diz claramente, os que crê no seu nome será salvo. Ainda tem um cumprimento ainda. Se crê e for batizado. Irmão, a Bíblia, ela é bem clara, bem fácil de entender. A questão é que falta às vezes, até eu pregando às vezes sermão, depois eu vou assistir, eu vejo que faltou tanta coisa que eu podia ter cumprimentado mais. Quando nós lemos aqui ó, o versículo, o irmão que chegar agora, é João 3,16, o que eu quero expressar nesta noite. Pergunta é, todo mundo é salvo? Todo mundo é de Deus? Todo mundo vai para o céu? Eu e um bocado que está aqui aprendemos que depois que morria, chorava, acendia a vela, fazia uma reza, levava o corpo para ser recomendado. Aí as primeiras palavras que dizia, já está no céu. Gente, isso foi os primeiros ensinamentos cristãos, porque é um cristão paganismo, um cristianismo com paganismo, pagãos. Mas mesmo assim, se viu para muita gente conhecer ou falar de Deus. Porque foram ensinados o quê, irmãos? Errado. Que está entendendo? Foram ensinados errado. Imagine chegar lá na sinagoga do judeu, chega lá com raiva do judeu, como é que chama lá, é o rabino,
Pega ele e meteu o murro nele. Vocês mataram Jesus. Vocês crucificaram Jesus. Foi eles que crucificaram Jesus, irmão? Hein? Foi, irmãos? Quem foi que crucificou Jesus, irmão? Foi os judeus. Agora, qual é o judeu, irmão? Daquela época. Os de hoje não foram eles, não. Só que o porém, que tem judeu que crê em Jesus e tem os que não crê. E nem todo crente que está dentro da igreja creu em Jesus. Creu na pregação, creu nas palavras, foi até emocionado, porque quem crê em Jesus nunca deixa ele, meu irmão. Quem crê em Jesus não renuncia a ele. Quem crê em Jesus não trai ele. Porque quem crê em Jesus é porque realmente foi convocado por ele. Eu vi o irmão aqui dizendo: meus irmãos, se preparem. Jesus está voltando para vir buscar os perdidos. Ele está dizendo assim: nós ainda estamos perdidos. Meu irmão, se você não estiver perdido, seja achado hoje. Porque a Bíblia diz: Jesus veio, está lá em Lucas, me faz a memória, capítulo 16 ou 19, na passagem de Zaqueu. Acho que é 16, né? E diz, é 19, veja para mim aí a passagem, qual é o versículo, Lucas, onde fala a passagem de Zaqueu, que vale dizer lá: porque o Filho do Homem não veio buscar os sãos, e sim os perdidos. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes, vai dizer também. Versículo 19 e 10, como é que diz aí? Porque o Filho do Homem veio, repete, devagar, veio buscar, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar. Por que o texto poderia ser escrito diferente? Porque o Filho do Homem veio salvar e buscar. Primeiro ele vem buscar aí. Buscar da onde, irmão? Não é buscar para levar para o céu aí não, gente. Porque o Filho do Homem veio buscar os perdidos para ele e salvar. Para ser salvo tem que ir primeiro para onde? Para Jesus. Você vai lá em Mateus 11 e 28. Como é que diz lá? Mateus 11 e 28, como é que diz? Ninguém sabe de qual, não? Vinde a mim, todos cansados. Aí está buscando aí, ó. Venha. Ele está buscando, ele não está salvando ninguém. Ele está buscando. Vinde, venha. Será que todo mundo que ele chamou veio para ele, irmão? Veio, irmão? Veio? Veio não. Venha a mim os cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Se vier, eu vos aliviarei. Aí ele diz o que agora? Tomai sobre vós o meu jugo. Que é o quê? Que é o quê? O que está lendo aí? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E acharei descanso para quê? Para vossas almas. Acharei. Quem é que vai achar? Quem crê. Quem é que vai achar? Quem receber Jesus. Quem aceitar Jesus. Quem não aceitar Jesus, quem não crê, não vai achar descanso. Sabe quando? Só nunca. Vai lá em Lucas 16, agora lá vê o homem lá no inferno chorando, gritando. Esse homem, hein? Não, lá está no seio de Abraão. A passagem é a mesma, pode ver lá. Veja aí, o Lucas 16, qual é o versículo? O homem está lá no asno, no inferno, ele diz: para Abraão, pede para Lázaro, põe o dedo na água para refrescar minha garganta. 16, 24. Escute. Esse homem era um daqueles que dizia assim, ó: eu tenho Deus, eu creio em Deus, eu aceito Deus, eu sirvo a Deus, mas ele negava a Deus pelas práticas. Porque servir a Deus de palavra é muito fácil, gente. Agora, na prática, que é difícil.
Você está entendendo? Ele tá lá no ar, no inferno. Ele diz: pai Abraão, lá na terra tem uns 5 irmãos na casa do meu pai, manda avisar lá, porque aqui eu estou em tormento. Pede para Lázaro molhar o dedo na água e colocar na minha garganta, na minha boca, na minha língua, para me refrescar. O que o Abraão diz? Filho, lembra que em vida tu tivesse regalia. Filho, lembra que lá na terra, olha só, o inferno não é terra não, gente, viu? Aleluia. Lá na terra tu tivesse regalia e Lázaro apenas sofrimento. Agora Lázaro ele regozeja e você está atormentado. Preste atenção. Esse homem aí, ele negou a Cristo, talvez, preste atenção, ele escutou, porque isso aí, ele fala com Abraão, mas ele está dentro do Novo Testamento, já é do tempo apostólico. O escritor que escreve aí é Lucas, e Lucas esteve com Jesus, melhor, com Paulo. Lucas esteve com Paulo, ele pega a história de Jesus e escreve. E ele está contando uma história aí, uma parábola, que é um acontecimento. Escute, aquele rico, ele ouviu falar de Jesus. Ele não quis, foi aceitar Jesus. Tu vês que tem alguém dentro da igreja que é crente, que estremece, que nem diz Tiago, mas só não obedece. Ei, abre lá a Bíblia de vocês, Mateus 25. Do versículo 40 por diante você vai achar, até o do 31 ao 46. Você vai achar um bocado de gente negando a Jesus. Negando. Com a Bíblia na mão, com um santo na mão, com um crucifixo na mão, com uma bengala de pendurado, com o bastão de Moisés. Menino. Só que estão negando a Jesus. Como é que diz aí? Quando, versículo 31, quando o Filho do Homem vier, quando ele vier, fazer o quê? Buscar os pecadores. Quando ele vier, buscar os perdidos. Irmãos, ele não vem mais salvar ninguém mais não, gente. Que está entendendo? Ele não vem mais salvar ninguém. Ele já veio para salvar. Aprenda isso, irmão. Aprenda isso. Quando você estiver lá na praça pregando, aí tu está lá pregando. Esse irmão também pregou na praça. Dizendo, eu tinha até medo de dar oportunidade para ele, me lembrando disso já. E não é que eu dei a oportunidade para ele, ele falou a mesma coisa, não? Eu disse, meu Deus, bocado de pecador vai continuar pecando, achando que Deus vai buscar eles. Não, irmão. Meu irmão, Jesus está vindo buscar os... Não está vindo, não, irmão. Buscar pecador, não. E quando ele vier, vem buscar os santos, lavado, remido, separado. A Bíblia diz que separado, que tiverem força e fé para dizer não ao inimigo, ao mundo, à perdição. Quando o Filho do Homem vier, Mateus 25, 31, que está com a Bíblia de vocês. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, todos os anjos com ele virão. E ele vai reunir todo o povo. E ele vai colocar uns à sua direita e outros à sua esquerda. Preste atenção. Uns vão estar à sua direita e outros à sua esquerda. Quem é que vai estar à direita? Quem é? Quem é que vai estar à esquerda? Quem é? Está na Bíblia, gente. Quem está à direita? As ovelhas. Quem estará à esquerda? Os bodes. Os bodes representam a má qualidade. As ovelhas representam a boa qualidade. Quem deve ter a qualidade de salvação é eu. Eu não vou esperar que você tenha qualidade de salvação e eu não ser salvo. Quem está entendendo? A salvação é individual. A mulher não leva o marido, nem o marido leva a mulher, nem o pai o filho, e nem o filho o pai, e nem a mãe. Me fez segurar a chinela nos pés. A Bíblia diz assim, irmãos. Naquele dia, muitas mães entrarão em desespero. A mãe que estiver grávida, a criança não vai pagar pelo pecado dela.
A mãe que a criança está no colo, a criança não vai ter culpa do erro dela. A criança é pura. Jesus disse, em primeiro lugar no reino de Deus é as crianças. Porque depois do arrebatamento da igreja, da tirada da igreja, esse mundo vai continuar do mesmo jeito que está hoje. Carro, avião, navio, tudo. A rede social é que vai multiplicar mais ainda aqui para frente. Já está no 5G, né? Aqui para também vai estar no 10, no 30G. Que vai avançar, quem está entendendo? Daqui para frente. Os que ficarem, imagine um bocado de mãe gritando, cadê meu filho? Cadê minha filha? A mãe chorando. Vão correr, a Bíblia diz, Joel diz, correrão para a igreja, tentando achar uma igreja, um pastor, um crente. Vai achar quem está desviado, vai achar quem está afastado, vai achar quem estava em dois termos, dois pensamentos, aí vai achar. Agora, quem estava firme ou quem está firme, não achará. Quem está entendendo? Porá a ovelha à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Vai apartar um dos outros. Isso, entenda vocês. A Bíblia fala numa passagem do joio e do trigo. Todo mundo parecido. Parece até aquela lá, a Angola não, aquele país lá com o presidente lá, o cabelo dele é assim, feito uma cuiazinha. Quem o Chum. Coreia do Norte. Todo mundo parece até da Coreia do Norte. Ninguém diferencia. Chegou 10 coreanos. Ninguém sabe quem é o Pedro e quem é o João. Né? Todo mundo é do mesmo jeito. Menino. Todo mundo na igreja. Agora o porém está. Jesus disse. Os discípulos chegaram e falaram assim: Senhor, nós plantamos um roçado, Senhor, e foi tão bem plantado. Só com 3 dias. É 3 dias que nasce, irmão Lê, né? Você é mais agricultor do que eu. Vou olhar lá, nasceu tão bonito. Só que nós colocamos, Senhor, 3 caroços, 4. Só que onde tinha 4, Senhor, tinha 8. Onde tinha 3, tinha 6. Nasceu o dobro. E não presta. Quem sabe, quem planta legume, se nascer além dos pés, não presta. Tem que ser uma quantia correta. Quem está entendendo? Aí o Senhor olhou para ele e falou assim: vocês estão dizendo o que mesmo? Nascer outro legume lá mais. Agora queremos entender como que nasceu que nós não plantamos demais. Aí o Senhor falou assim: ó, enquanto vocês dormiam, o inimigo foi e semeou o joio. Entenda, o inimigo estava andando de lado com eles, junto com eles. A semente caindo junto com a deles. E eles não perceberam. Sabe por quê? Eles estavam dormindo. Irmão, quando aparece na Bíblia a palavra dormindo, ela vem diversos significados, mas 3 é mais acordante para nós estar preparado. Sono da negligência. Sono espiritual ou sono da morte. Estes 3 sonos, irmão, chamam a nossa atenção. A Bíblia fala que Jesus recebe o recado da Maria e Marta para ressuscitar Lázaro. Ele fala assim: ele não morreu, ele apenas dorme. É um sono da morte. Que para Deus não importa se está dormindo, se está acordado, ele levanta do mesmo jeito, está entendendo? Quando aparece a parábola, aqui no também Mateus 24 a 25 aqui, pertinho, das 10 virgens, também fala de sono. Meia-noite, ouve-se um grito. E o grito, de quem era o grito, irmãos? De quem era o grito, irmãos? De quem era o grito? De quem sabe, não? Desliga isso aí um pouquinho. O grito do noivo. Quem foi que escutou o grito, irmão? Hein? Parece que não, Diácono Givane. Lê o texto, abre Mateus 24 a 25. 25, qual é o versículo? Quem achou aí? Meia-noite, ouve um grito. Versículo? Como é que diz aí? Continua? Então,
Todos escutaram. Escutaram aí? Escutaram ou não? Todas. Mas em todos estava preparada. Entendeu aí? Ela estava dormindo 2 vezes. Estava dormindo sono, repousando, que é o sono que nós temos de dormir. E estava dormindo espiritual. Aí eu, porém, irmão, a questão aí, irmão, do pregador dizer assim, Deus está vindo buscar os pecadores. Essa pregação é uma pregação enganosa, sim ou não? Sim ou não? Porque se não fosse enganosa, as 10 virgens teriam subido ou entrado, todas as 10. Porque as 5 prudentes representam os santos, os puros, os limpos, os preparados. As 5 que não subiram representam o quê? Os despreparados. E isso serve para mim e serve para você que está aqui dentro, que está pela live, que está ouvindo lá fora. Voltando aqui para o nosso contexto. Aleluia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não está dizendo que Deus amou o mundo de todo jeito, gente. Quem entendeu? Deus não amou o mundo de todo jeito. Ele amou de uma tal forma que esse amor é inexplicável. Não dá para medir nem para pesar. O amor é tão grande que surpreendeu todas as pessoas, que ao ver alguém que era incapaz de ser perdoado, de ser salvo, Cristo salvava. Agora salvava quem queria e quer ser salvo. A Bíblia diz, não é por força, mas pelo Espírito de Deus. Esse esforço é eu que tenho que querer. Abra sua Bíblia, Romanos 5:8. O que diz? Porque Deus prova o seu amor para conosco, através do seu Filho Jesus Cristo, nós ainda sendo pecadores. Ei, sendo pecadores, não é sendo. Nós éramos na condição de pecadores. Não está dizendo que Cristo continuou amando o homem pecador. Diz que Deus ama o pecador, mas aborrecendo o pecado. Esse amor aí, que Deus está dizendo aí, é porque quando Deus olhou para a terra, a Bíblia diz assim, ó, e olhando Deus do céu para a terra, Deus não viu um justo sequer. Então não tinha ninguém justo na terra nessa época. O que Deus resolve? Deus resolve acabar, destruir. Deus resolve dar um cabo. Você sabe que na época de Noé, a situação estava pior do que hoje. Por isso Deus destruiu, poupando apenas Noé. Foi da multidão que ele achou justo. Ele escapou com a sua família. Depois de Noé, Deus resolve acabar com a terra, com o povo, com a humanidade, outra vez. E Deus ali, há uma intercessão e o povo é salvo. Depois, novamente, Deus quer acabar com toda a raça humana. Deus fala algumas vezes, me arrependo de ter criado o homem. Me arrependo de ter a raça humana sobre a terra. Me arrependo. Deus não fala nenhuma vez dizendo que se arrepende de ter feito o boi, o carneiro, o leão, o elefante. Deus sempre diz que se arrepende de ter feito o homem. E o homem deveria e deve, você e eu, as mulheres também, a palavra homem está corporalizando todos, se orgulhar, porque nós somos a imagem e a semelhança de Deus. Nós somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. Deus tem orgulho de ter nós como imagem, mas de repente Deus se arrepende de ter nós como imagem. Sujando a sua imagem, verdade, destruindo, né? Então preste atenção na condição de ser pecador, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo
o que nele crê, aqui está o esclarecimento, irmão. O esclarecimento está aqui. Para que todo o que nele crê e não pereça, não pereça. A questão é que tem gente que está crendo, mas está perecendo. Está crendo, mas está perecendo. Por qual razão? Porque vai lá para a palavra, o lugar da obediência. Aleluia. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós vamos na Bíblia, irmã Ruth. Ana Ruth. Nós vamos na Bíblia. Você acha na Bíblia. Pessoas que nem eu e que nem você crerem, mas não permanecerem. Negar a Jesus, venderem Jesus, traírem Jesus. Você vê lá no livro de João, capítulo 14, abre a Bíblia de vocês. Versículo o 5, 4. Quem achou aí? João 14. Como é que diz aí? Alguém achou? E vós sabei o caminho para onde eu vou. É Jesus que está falando. Vocês devem conhecer o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos onde vai. Como sabeis o caminho? Presta atenção. Tomé aqui, ele não estava entendendo nada do significado de reino de Deus, de evangelho, de palavra. Ele estava pensando que Jesus ia para Jericó, para Samaria, para a Judéia, ou para outro lugar. Aí Jesus responde o que aqui, irmão? Respondeu Jesus e disse-lhe: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. O versículo 7, acho que você vê aqui, é o 7. Disse: Vós me tiveste conhecido, conhecerei também o meu Pai. Desde agora o conhecei e tendo visto. Ao 8, outro crente. Presta atenção, outro crente aqui. Respondeu Filipe, ou replicou, perguntando: Filipe, Senhor, mostra a nós o Pai, isso nos basta. Jesus, irmão, esteve o tempo inteiro ensinando para os discípulos. Ele tem sermão voltado para os discípulos, no meio da multidão, que os discípulos nem entendem. Porque ele pregava para os discípulos, para a multidão não entender. Tinha hora que ele tinha que pregar sem o povo entender. Interessante, irmão. Se era para ser revelado o reino de Deus, imagina eu pregar aqui uma língua, um crente que Deus entendeu. Se viu de quê? A questão que o discípulo chegava em casa, onde estava aqui, falava assim: Senhor, eu não entendi. É o culto, às vezes, tiver 20 crentes, tem 5, 6, eu não entendi, foi nada. Senhor, eu não entendi porque tu falou daquele jeito. Aí o Senhor falava assim: eu falei por parábola só para vocês entenderem, mas para que os incrédulos não entendessem. Os incrédulos, se o material de ganhar, fazer alma é os incrédulos, irmãos. Mas Deus não é eu, Jesus não é você. Ele está vendo quem realmente tem um coração para Ele e quem não tem. Espera aí já cai essa doutrina que alguém prega aí. Todo mundo é salvo, todo mundo é de Deus. Quem entendeu? Se todo mundo era salvo, se todo mundo era de Deus, para que ele excluía a palavra dele de alguns? Quando ele diz: não pega as coisas santas, não pega as coisas santas e dê aos cães. O que é pegar as coisas santas e dar aos cães? Não pega as pérolas e joga aos porcos. O que é jogar as pérolas aos porcos? Está falando da palavra? Vai estragar. É você tentar com pessoas que não querem nada com Deus. Tem pessoas que é assim. Não adianta você ficar com o resto da sua mãe, do seu pai, do seu irmão. Ele não quer, é ele que não quer. Queira você. Nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino de Deus. Muito chamado, pouco escolhido.
Ah, meu Deus do céu, mas eu quero que fulano seja crente, eu quero que ele seja pregador, eu quero que ele seja cantor. Você quer, mas ele não quer. Se você quer, mas ele não quer, meu irmão, essa hora aí. Ô, meu irmão, eu estou aqui porque eu quero. Eu estou aqui, não, pastor, você está aí porque Deus quer. Claro, vocês estão entendendo o que eu estou falando. Se Deus não quisesse eu aqui, quem estaria aqui era outro. Era você, outro qualquer que Deus quisesse. Agora Deus me chama, Deus fala comigo, Deus me revela, a palavra fala, e eu endureço o coração. E eu endureço o coração. Você pode até ser salvo pelo castigo, pelo sofrimento, pela pia, pela aflição. Mas Deus não vai te obrigar a você servir a Ele à força, meu irmão. Não, vai não. Ah, pastor, eu já disse que não oro mais por aquele irmão, pastor, porque ele não quer mesmo. Não, irmão, a Bíblia não mandou você orar por ele porque ele quisesse Cristo, não. A Bíblia mandou você orar até por teus inimigos. Ora por eles. É eles que vão aguentar o pancão, o tamanco lá, a topada. Quem vai se arrebentar é ele, não é você não. Quem vai suportar o tampão do remédio é ele, não é você não. É ele que vai ter que suportar, arcaver com todos os débitos dele diante de Deus. Deixa ele ir como ele quer ir, deixa ela ir como ela quer ir. Você tem que pregar a palavra tem que ser pregada. Eu sou pregador, eu tenho que me preocupar em pregar. Eu não mudo ninguém. O único que pode ser mudado por mim é eu, me esforçando. Disse Cristo, te esforça que eu te ajudo. Se eu não me esforçar, meu irmão, eu não vou ser mudado, sabe quando? Nunca. As palmas bem fortes para Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Eu estou aqui com 1h e 15 minutos de culto. Eu acho que talvez já uma meia hora, 40 minutos de palavra. Estou pregando sobre o que, irmãos? Arrebatamento, salvação, o que mais? Sobre quem vai ser salvo. Quem mais? Glória a Deus por nós. O amor de Deus por nós. O que mais? Salvação. Escute, eu vou falar para você mais uma vez. Você pode dizer que tema é o tema da palavra. Qual o título da pregação? Vou falar para você mais uma vez. Baseado nesse texto. Nem todo mundo é salvo. Essa pregação aqui está sendo, às vezes, para nada de uma mentalidade diferente. A Igreja Católica tem uma doutrina dela, por um padre, eu estudei essa disciplina bastante. É uma disciplina que fala sobre os pais da igreja. Quem sabe quem é os pais da igreja? Me respondem vocês. Oi? Começa por eles, né? Os pais da igreja significa os princípios, primordial, os começos. Pastor, a igreja teve começo? Teve, irmão, dá uma glória. Cristo estava lá, veio para cá, que não tinha igreja. Tinha a criação de Deus. Cristo veio, fundou a igreja fundada nele. Ele disse, essa é a pedra que os homens rejeitam. Quem tropeçar nela, não será confundido. Realmente que é nós. Tem a igreja. Agora os pais da igreja. É os criadores, os princípios. Para quem não sabe, as regras da igreja foram consagradas, conceituadas por os pais da igreja, a qual nós seguimos. E eu sigo aquela questão. Quem escreveu não foi os homens? Foi. Quem fez a Bíblia não foi os homens? Foi. Também se não fosse os homens, irmão, talvez teria sido o elefante, né, irmão? Ou o leão. Não, aquele que lá do rio que é bem... Os golfinhos, que é inteligente, Poderia ser os golfinhos, né, irmão? Está escrito lá porque são inteligentes. Só que nenhum deles, irmão, é morada e nem templo de Deus. E nem a imagem de Deus. Quem é o templo e a morada do Espírito Santo de Deus é você, eu, somos nós. Por isso que Deus escolheu nós, escrito como aqui hoje, como na campanha que nós passamos, nós já ouvimos o brandado da voz de Deus, profecia, revelações, e acontece assim as escrituras. Quando eu me converti, para os irmãos que já sabem, todo mundo sabe disso, que eu era analfabeto, e existia aquela briga na mente, qual era a Bíblia verdadeira? Eu era católico, né?
meu segmento todo, aprendi tudo do catolicismo. Qual é a Bíblia verdadeira? Eu quero saber a Bíblia verdadeira, mas eu não sabia ler. E quando eu comecei a ler, comecei a estudar a Bíblia e descobrindo alguma coisa, e de repente eu comecei a ver, não teórico, mas na prática. Coração, está escrito lá em Marcos, Mateus, também Lucas. Eis que eu vou dar poder a vocês para expulsar demônio. E o que é demônio? Nós, sem ser crente, nós já ouvia falar e já sabia, escutava que tinha demônio. Sim ou não? Hein? Nós já ouvia falar que existia os capetas. Aqueles cantos lá é muito capetado. Só que nós sempre tinha e conhecia de outra maneira. Mesmo sabendo que era do capeta, que era encapetado, muita gente ia para lá se saciar com capeta. Era ou não era? Hein? Se curar com capeta, se benzer com capeta, orar com capeta, fazer sabendo que é do capeta. Como ainda tem muita gente hoje que sabe que as coisas do capeta ainda estão acompanhando o capeta, ainda aprendendo coisa para o capeta. Irmão, eu quero estar com Jesus. Eu quero andar com ele, irmão. Se o capeta que foi expulso do céu, irmão, que caiu, se ele está fazendo alguma coisa, imagino eu, irmão, que o meu Deus que ainda continua no céu, de pé, sendo o dono do céu, sendo o dono da vida, irmão. Eu quero largar esse Deus coisa nenhuma, meu irmão, quero continuar com ele. Firme com ele, servindo a ele. Aleluia. Entenda. Deus amou o mundo de tal maneira, a palavra certa é essa. Não significa que todos são salvos. Quem está entendendo? Deus amou o mundo de tal maneira? Amou. Mas não quer dizer que todos são salvos. Por qual razão? Porque a salvação é para quem crê, recebe, aceita e põe em prática. Olha o que Tiago diz. Não vou lembrar qual o capítulo, nem versículo, está em Tiago. Achei, pastora. Por isso que o Abraão não pode faltar, né? Não escuta? Vocês também. Bora, quem é bom de Bíblia? Tiago diz assim: não seja apenas ouvinte. Não seja apenas ouvinte. Abra a Bíblia, Berguinho. Está lendo aí, tu lendo aí, tá bom, eu falei aí. Não seja apenas ouvinte. Seja o quê? Praticante. Porque tem pessoas que querem ser ouvinte, mas não querem praticar. Eu sei que tem que evangelizar, mas eu não quero evangelizar. Eu sei que tem que jejuar, mas eu não quero jejuar. Eu sei que tem que visitar, mas eu não quero visitar. Eu sei que tem que dizimar, mas eu não quero dizimar. Eu sei que tem que contribuir, mas eu não quero contribuir. Eu sei que tem que construir, mas eu não quero construir. Eu sei que tem que pregar, mas eu não quero pregar. Você está sendo negligente com a obra de Deus. Ninguém achou, não, Tiago? Acabou? Eu vou pegar minha Bíbliazinha velha, eu acho para você já. Não seja apenas ouvinte, seja praticante. Praticante da palavra. Entenda. Vocês podem procurar, que eu vou ler mais aqui para vocês. Vamos encerrar. Aleluia. Todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem é que vai ter a vida eterna? Quem é? Os que crê e não perecer. O que é perecer? Esfriar, dormir. Pronto, não dorme mais não. Acharam, olha, foi um prêmio, tinha ganhado 2 de uma vez aí, viu? Tiago 1:22. Eita, glória a Deus. Tiago 1:22. Não seja apenas ouvinte, seja sincero. É não, hein? É seguido depois, né? Olha para mim aqui, vocês. Qual é o lugar que você sente mais dificuldade de pregar a palavra de Deus? Na praça? Você, já. Na rua também? Quem mais?
Quem mais? Também? Está na Bíblia. Ou você chega para um... Onde já dizia eu também? Acho que o pior mesmo de todos, pode ser também, é dentro da família. A família não quer acreditar em você. Inclusive, é que às vezes, até você tendo mudado da vida que era antes, transformado, as pessoas dizem assim, você precisava mesmo, viu? Você está precisando mesmo, você. Mas ele não. Ele não precisa, ela não precisa. Mas está na Bíblia. Não é? Está na Bíblia. O Sam, nem há pouco tempo. O Sam não precisa mesmo, não. Mas porque o Sam não precisa, não está dizendo que eles são salvos, não, gente. Os salvos é os que se arrependem, os que se convertem, os que aceitam. O versículo 17 de João, vamos ver, que eu vou enxergar aqui o final aqui agora. Aleluia. Olha o que diz. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo. Alguma Bíblia diz condenar aí ou não? Pegamos esse versículo 17, na primeira parte. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo. Espera aí. Olhe para mim. Por que Deus mandou o seu Filho não para condenar o mundo? Por qual motivo? Alguém responde? Que dando a chance de salvar. Quem mais? Porque o mundo já estava condenado, gente. Quem entendeu? Todo já estava condenado à morte. Se Cristo não vem morrer, quem estava morrer era nós. Desde lá do pecado de Adão e Eva. Morrerás. Depois de comer do fruto, não terá mais vida. Morrerás. Todos nós estaríamos mortos. A condenação é a separação de Deus. Deus manda o seu Filho para não condenar, o mundo já estava condenado. Ele manda para salvar. Agora deixa eu fazer aqui uma colocação para você. Se a câmera estiver mais lá pegando aqui, eu ia chamar duas pessoas que fazem uma simulação. Mas não dá para pegar, vou pegar aqui mesmo. Tem uma casa, teve um sequestro. E tem um refém. Está na mira do bandido. Liga para o SAMU, liga para a polícia, corpo de bombeiro, sei que lá mais. Vem. A polícia, o corpo de bombeiro, vem para salvar a pessoa. A pessoa está salva ou está em risco? Tem a polícia, corpo de bombeiro, SAMU, paramédico, não sei como é que chama aquele lá, a polícia que é treinado para tirador de preparado. Mas o bandido está com a arma na cabeça da pessoa fazendo refém. Sequestra ali e a pessoa está lá chorando. Me salve, me salve, me salve. Mas tem um inimigo agarrado com ele ou com ela. A salvação está na frente dela ou dele. Só que o inimigo não está assaltando ela. Ou seja, o homem ou a mulher. Está entendendo? A salvação está perto de você. É o que diz lá em Romanos, me foge de memória, capítulo 10, versículo. Veja lá se é o 8 para frente. Perto de ti está, junto à tua boca, a saber, se com teu coração crer para a justiça e com a tua boca confessares, será salvo. Romanos 10, versículo 9. E o 10 também.
para a salvação. O versículo 8 diz o quê? Olha aí, ó. Junto. A saber, a palavra está junto de ti. Presta atenção, eu falei a simbologia. O SAMU, a polícia, tudo é socorro. Vamos usar aqui os anjos, os querubins, os serafins, tudo para salvar lá a mulher. Mas lá tem um inimigo. Houve uma oportunidade. Até houve uma cena aí agora que mataram uma senhora. A gente, ninguém estava lá. Que a pessoa pediu, solte ela, eu vou controlar ela. Depois ela continuou gritando. Se ela tivesse ficado calada, talvez tivesse escapado. Quem está entendendo? A salvação chegou. Tudo que o mundo tem que enfrentar, sabe o quê? O inimigo. Você vai lá, vocês vão achar, vocês são bons de Bíblia, nas cartas de João. Não sei se é na primeira, na segunda, acho que é na segunda ou na terceira. São 3 cartas, né? De João é 2, 3. Lá tem um versículo assim, capítulo, eu sei que é o, se não for memória, o 2. Jovem, vocês são fortes. Você já vencesse o maligno. O que é o maligno daí, irmão? É uma ação dessa. O ladrão está no lugar do maligno, do inimigo, atuando. A salvação chegou. Você tem que querer. Houve uma oportunidade, você, escapole do inimigo. Sai dele. Agarra com Jesus, meu irmão. Quem está entendendo? Jesus veio para salvar. A salvação chegou. Você quem escolhe, ser salvo ou não. Não é Jesus já morreu, já ressuscitou, eu sou salvo. Não. Você é salvo se você tiver crido, aceitado e tiver sido batizado. João, também Marcos, Mateus. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será o quê? Condenado. É a palavra do Senhor que diz. Choraram vocês aí? Aleluia. Nas cartas de João, deixa eu dar uma olhada, eu acho que eu sei que eu marquei essa passagem umas 2 vezes já. Aleluia. No culto dos jovens, sabe? Sempre nós falamos essa passagem. Filho, pai, a mesma coisa também lá assim. Filhinho, não amemos de palavra, não é essa daqui não. Deixa eu ver aqui. Ora, aquele que possui recurso. Aleluia. Então tenhamos em nós que a palavra de Deus, ela está sendo lançada aos corações. Capítulo 3. Aleluia. Se me faz memória, acho que esse daqui que diz. Aleluia. Deixa eu me ver aqui se é mesmo. Aleluia. Amada, agora já somos filhos de Deus. Ainda não se manifestou que há de vir, está vendo? Né, isso aqui. Todo aquele que permanece nele não vive. Não é isso aqui não, passagem não. Pode ser aqui para frente aqui, deixa eu me ver aqui. Então a palavra de Deus, aleluia. Aquele que pratica, filhinho, não deixe vós enganar. Esse aqui não. Como é que diz aí? Né? Esse aí não. Lá diz assim, filho, vós sois forte, que já vencesse o maligno. Pai, vós sois forte, que já vencesse o maligno. Está entendendo? É aqui na carta, estou lembrando qual o versículo aqui. Se eu achasse aqui, eu li para vocês também. Aleluia. Então nós que estamos aqui, todos nós que estamos aqui, já temos o conhecimento da palavra. Os filhos de Deus e os filhos do maligno. Esse aqui não. Aleluia. Então preste bem atenção. 2, 3. Da primeira carta. 2 e 13. Pai, pronto. Pai, eu vos escrevo porque conhecei aquele que existe desde o princípio. Jovem, eu vos escrevo porque tende vencido o maligno. Olha aí. Aí você vai pegar essa passagem aqui e vai usar aquela que diz assim, resistir o diabo na fé, ele fugirá de vós. Quem é que tem que resistir o diabo?
Ah, pastor, o diabo resistiu eu. Não, é você que tem que resistir o diabo. E ele fugirá de quem? Não é você que tem que fugir do inimigo. Ele tem que fugir de você. Amém? Voltando aqui para mim fechar aqui o texto sagrado aqui que nós estávamos, para nós encerrar. Aleluia. O versículo 18 diz assim, 18. Glória a Deus. Quem nele crê, é isso mesmo? Quem nele crê não é condenado. O que não crê já está condenado. Se já está em condenação, irmão, então nem todo mundo que está aí dizendo que tem Deus é de Deus. Deixa eu falar para você. Os testemunhos de Jeová, eles negam a existência de Jesus, do Espírito Santo. Mas eles dizem que tem Deus. O Deus dele é Jeová. Quem entendeu? Você vai no catolicismo, eles dizem que crê em Jesus, mas colocam a Maria, um Antônio, a Maria Antônia, a Maria Pedra na frente, mistura. Um Deus misturado, um Deus paganismo. Onde a Bíblia diz que não terás outro Deus diante de vós. Você vai em Unju, sei lá, Inju, eles têm os guias, os caboclos, os líderes deles são manifestados demônio, o espiritivo também do mesmo jeito também. Você vai, você não vai, né? Você vai uma expressão. Nos mormons, os mormons dizem que tem Jesus, mas ele tem um outro profeta, que é o profeta deles, a qual diz que era um profeta maior, que nem Jesus, eles dizem. Você vai, a palavra vai não é que você não vai não, viu, irmão? Se você for, você não pode, não fique lá não, viu? Paulo diz, na verdade, tu reteu bem. No maçonaria, aí você vai estudar o que é maçonaria. Até essa semana botaram um vídeo para mim, botaram, não apareceu lá, eu olhei, convidando as pessoas para participar da maçonaria. Menino, mostrou uma coisa bonita, medonha. Menino, mas eu estudei, eu tenho um livro que fala, postilha da escola da teologia, que ensina o que é feito na maçonaria. Eles têm Deus, eles dizem que tem Deus, mas a prática nega Deus, está entendendo? Então, fique firme com Deus. Você vai na macumba, o macumbeiro diz, ninguém pode mais do que Deus. Se crê em Deus, crê, mas o crer dele em Deus nega que Deus é salvador dele. É um povo que quer ter Deus como salvador, mas não como Senhor. É um povo que quer ter Deus como o socorro, mas não como o Senhor. E Deus como Senhor é uma coisa, como Salvador é outra coisa. E como o socorrista é outra coisa. Porque, qual a diferença de eu ter Deus como Salvador? Porque eu preciso de salvação. Mas eu vivo fazendo tudo que o mundo mandou fazer. Deus quer ser o teu Salvador. Mas Deus não quer o teu erro. Ter Deus como um protetor, né? Eu preciso de proteção, eu tenho Ele. Agora, ter como Senhor, qual a diferença? Hein? Ter Deus como meu Senhor é eu submeter às suas ordens e não às minhas. Que eu posso ter Deus como meu Salvador, mas não fazer a vontade dele e fazer a minha. Eu posso ir para onde eu quero, eu posso fazer o que eu quero, eu posso praticar tudo que seja o contrário à vontade de Deus, porque eu quero Deus apenas como Salvador, não quero como meu Senhor. Vamos ilustrar aqui. Um casal casou. Ah, eu quero ir para a casa da amiga. Casa da amiga? Hoje sim. Ah, eu quero ir para a casa dos meus amigos. Hoje é sábado, eu quero ficar com ele lá. E você vai me levar? Não, você vai ficar. Quem entendeu? Está correto? Está certo? Ah, hoje tu fica ocupar a casa da mãe. Não, agora é os dois. Um depende do outro. Agora é uma só carne, os dois. Assim é Deus. Eu quero Deus para mim me socorrer. Ai, Senhor, eu estou passando mal, me cura. Curou. Vou já ali tomar uma pinga. Vou ali bater uma bolinha. Vou ali tomar banho de praia. Vou já ali para o cinema. Vou já ali para a seresta. Não, esse Deus não é teu Deus, não. Não pode se ver dois senhores. A Bíblia diz assim, ó. Não poder amar o mundo, as coisas que o mundo há. Quem se constitui amigo do mundo,
se constitui inimigo de Deus. Fica de pé, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quinta-feira tem mais. Lembre-se que amanhã tem culto no Triângulo. Presbítero Luiz Roque, Alexandre, Sabrina e Abraão para o Triângulo. E se a irmã Fátima quiser ir também, dá um jeito, irmã Fátima. Ela está agora. Eita, glória. Eita, Jesus. Manda pena no presbítero Roque, irmã Fátima. Pega ele, puxa ele para o escudo, irmã Fátima. Aleluia. Né? Hein? Se for, com certeza. Agora, certeza, porque para a gente ajeitar o carro, viu, para dar certo, viu? Certo? Viu? Amém? Eu e a pastora Milka, nós vamos pegar a nossa moto e subir aqui em serra, e sair sem e voltando. E o diácono entrando na parte da manhã, a gente chega lá em nome de Jesus. Irmão, está presente o irmão Berg e a irmã Carlinha. Agora eu lembrei, irmã Carlinha. Irmã Carlinha, que quando era pequenininha, cresceu e abandonou nós. Era pequenininha, que vinha para cá para a igreja, né? Era uma benção, não é uma benção, graças a Deus, né? Seja bem-vindo, Deus abençoe, viu? Estão firmes com Deus, estão? Estão firmes com Deus? Se não tivesse, afirme, meus irmãos. Tem que pegar firme com Deus. A mensagem, olha, eu não sabia que você estava aqui hoje, nem vocês sabiam que está aqui hoje, talvez. Deus mandou vocês, tá? A palavra, ó. Dos que estão aqui, quem precisava ouvir essa palavra? Tem alguém que precisava? Deus falou com você? Então guarda a palavra, irmão. Davi diz lá no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Amém? Oramos com o presbítero do Roque. O presbítero do Roque vem orar em nome de Jesus. Eu dou as bênçãos apostólicas. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Quinta-feira nós começamos nosso culto de campanha, irmãos. Viu? Lembrar que quarta-feira que vem, vamos estar realizando um grande culto na Baixa Funda, irmão Leno. Pertinho da sua igreja lá. Viu? Aí provavelmente não vai haver lá, talvez, nessa congregação. Vai todo mundo para lá, viu? Um culto campal, viu? Amém, irmão. Meu salve amado em igreja com a paz do Senhor. Vamos orar em nome de Jesus. Ô Senhor Deus, meu Pai. Obrigado, meu Deus, por a palavra que o teu servo trouxe aos pastores, meu Pai. Que fique plantado no coração de cada um que estão aqui ouvindo. E também do outro lado também está ouvindo, meu Pai. Que venha entender a palavra em nome de Jesus, ficar firme na rocha, que é a palavra de Deus. Abençoa, meu Pai, eu falo contigo. Abençoa minha esposa, as crianças, meu Pai. E cada um, meu Pai, abençoa os cultos que vai ser realizado amanhã, em nome de Jesus. Abençoa o pastor, a pastora e todos os obreiros da tua casa, meu Pai. Que eu entregue na tua mão essa minha oração, em nome de Jesus. Amém. Bota sua mão no seu coração. Que o amor de Deus, a graça, o comando do Espírito Santo na nossa vida dure para sempre, em nome de Jesus. Amém.